mundo evangélico, ser membro de uma igreja é considerado algo opcional. Claro, é bom ir à igreja, mas não é essencial. Você escolhe a igreja que melhor se adequa a você, escolhendo uma igreja como se fosse fazendo compras no supermercado. A igreja que tem programas para seus filhos. A igreja que tem o tipo de música que você gosta. A igreja que oferece o estilo de adoração que você gosta. A igreja onde você pode encontrar o tipo de pessoa com que você se dá bem. Assim como quase todo mundo de hoje, nosso pensamento sobre a igreja foi moldado por uma mentalidade consumista. E também existem os desigrejados, as pessoas que deliberadamente evitam igrejas porque não acreditam que fazer parte de uma igreja é importante de forma alguma, ou porque nenhuma igreja é boa o suficiente para elas. Os desigrejados podem assistir sermões e palestras online, ler artigos cristãos na internet, consideram-se cristãos, mas a igreja simplesmente não é para eles. Eles são cristãos solitários, vivendo sozinhos, sem nenhuma ideia dos problemas com essa posição. E, finalmente, existem aquelas pessoas que se consideram espirituais e não religiosas. A religião organizada é algo a ser evitado a todo custo. O que importa no final é meu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E eu não preciso de comunhão com outras pessoas para desfrutar esse relacionamento pessoal. A igreja, nesse pensamento, não é somente desnecessária, é algo negativo. Uma organização que funciona como uma barreira entre nós e nosso Deus. Mas nossa confissão proclama uma outra realidade. A realidade bíblica, em termos inequívocos. Cremos que essa Santa Assembleia e Congregação é a Assembleia dos Remidos, que fora dela não há salvação. Por isso ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela e contentar-se com sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a se juntar e a se unir a ela, conservando a unidade da igreja. Devem se submeter à sua instrução e disciplina, curvar suas cabeças sob o jugo de Jesus Cristo e servir à edificação dos irmãos, conforme os talentos que Deus lhes concedeu como membros do mesmo corpo. Para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja e se juntar a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Devem fazê-lo mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Portanto, todo o que se aparta da igreja ou não se junta a ela, contraria a ordenança de Deus. É dever de todos se juntar e se unir à igreja, e nenhum cristão deve se contentar em ficar sozinho. Ser membro da igreja é um dever, é um requisito. Mas não é algum tipo de exigência dolorosa, algo desagradável, algo que simplesmente precisamos fazer, como ir ao dentista. A realidade é que viver de acordo com os requisitos de Deus é o único caminho para a alegria verdadeira, para a saúde espiritual e o crescimento na santidade. Agora, a comunhão e os relacionamentos com outros crentes nem sempre é fácil. Os outros membros da igreja não são escolhidos por nós e com certeza teremos que interagir com pessoas
muito diferentes de nós. Pessoas com ideias diferentes, pessoas com personalidades únicas, até difíceis. Mas como alguém disse, você pode escolher seus amigos, mas não pode escolher sua família com base nos seus gostos e aversões pessoais, de acordo com o que lhe dá prazer. E o mesmo se aplica à nossa família espiritual, a igreja. Mas quando nós nos esforçamos para sermos membros vivos da igreja, as bênçãos com certeza vão seguir e não haverá maior alegria. Em 1 Timóteo capítulo 3, 15, o apóstolo Paulo chama a igreja de a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é central para a vida do cristão, porque a igreja é o depósito da verdade de Deus, o lugar onde essa verdade é guardada, proclamada e aplicada. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o marido da igreja e deu a vida por ela. A igreja é onde os meios da graça são administrados, a pregação da palavra, os sacramentos. E assim como disse o reformador João Calvino, seguindo muitos pais da igreja primitiva, para aqueles a quem Deus é pai, a igreja também deve ser a mãe. Pois, ele disse, não há outra maneira de entrar na vida a menos que essa mãe nos conceba no seu ventre, nos dê a luz, nos nutra no seu e, por último, a menos que ela nos mantenha sob seus cuidados e orientações até, adiando a carne mortal, nos tornamos como os anjos. Nossa fraqueza não nos permite ser demitidos de sua escola até que tenhamos sido alunos por toda a vida. Além disso, longe de seu seio, não se pode esperar perdão dos pecados, como testemunham os profetas Isaías e Joel. Os dons espirituais que nós recebemos de Deus são dons dados a nós, não para nosso próprio benefício, mas para o benefício da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Esses dons são exercidos na comunhão. Recebemos dons do Espírito para abençoar nossos irmãos, para o bem da igreja e não somente de nós mesmos. Não são coisas que nós guardamos por nós mesmos, mas são usados para edificar os outros membros do corpo de Cristo. Como membros da igreja, realizamos uma tarefa vital para a vida da comunhão. E todos nós temos um papel. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Se você é membro da igreja, seja membro fiel e membro vivo.
Se você não é membro da igreja, busque uma igreja fiel. Não a igreja que fornece as coisas que você gosta, mas a igreja que proclama, que vive a verdade. Se submeta à sua instrução e disciplina. Curve sua cabeça sob o jugo de Jesus Cristo e sirva a edificação dos irmãos, conforme os talentos que Deus lhe concedeu como membro do mesmo corpo. E será uma bênção para você e uma bênção para seus irmãos em Cristo.